mais uma vez, com a graça de Deus, né? A família está reunida, e quando a família se reúne, realmente é um motivo de alegria, de diversão, porque família é assim mesmo. A família tem que ser assim. E um dos frutos, né, que eu sempre falo do Espírito Santo é isso, é alegria. Então, vamos continuar nos alegrando, mesmo diante de uma pandemia. Porque o próprio estudo que nós já estamos fazendo há alguns domingos atrás, há um mês atrás, falando das bem-aventuranças, né, em tempo de pandemia. E é um desafio para nós. O desafio, no momento que nós estamos passando, ainda ser bem-aventurados, quer dizer, mais que felizes. Mas nós sabemos que essa nossa felicidade, ela não é baseada nesta vida, mas sim ela se baseia em Cristo Jesus, na eternidade que temos. Então nós somos felizes porque nós sabemos que estamos indo para um lindo lar, uma terra celestial. E estamos de passagem aqui. Estamos passando por um período aqui, mas tão em breve quando o Senhor nos chamar, nós iremos para aquele lindo lar. Então por isso nós temos motivos, né, de nos alegrarmos em Cristo Jesus, mesmo diante da pandemia. Por isso nós somos bem-aventurados. E quando compreendemos a palavra de Deus, os ensinos de Jesus, e hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre bem-aventurados misericordiosos, lá em Mateus capítulo 5, versículo 7, né? Que bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mas o ato de ser misericordioso é contra a natureza. É contra a natureza. É só olharmos os noticiários hoje em dia. Hoje em dia, os noticiários que nós vemos ou ficamos sabendo é de pessoas que não estão pensando em usar de misericórdia para com o próximo. Estão pensando mais em si, estão muito se enriquecendo às custas da dor, da tristeza e até mesmo da morte de muitos. Assim tem sido os dias atuais. Em vez de usarem de misericórdia, estão cumprindo aquele lema: cada um cuide de si. E aquele lema: agarre tudo o que puder antes que mais alguém faça. E alguns lemas também ainda falam: se alguém tem algum problema, a culpa é sua, é dele. Mas sabe que essa mentalidade de pensar só em si, de cuidar só de si, não usar de misericórdia, não é nada atual. Não é nada não é nenhuma novidade do que está ocorrendo hoje, em 2020. Não é nada. Não é nada atual. Desde a época de Jesus Cristo, o nosso Senhor, já havia este conceito de pessoas preocupadas com ela mesma, pensando somente em si. E nada de misericórdia. Nada deste grande exemplo de Jesus. Esta era a cultura do primeiro século. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Mateus capítulo 5, versículo 43 do capítulo 5 de Mateus. Vamos ver como que era a cultura lá. O que eles estavam fazendo, como é que eles agiam, para vermos que parece que está repetindo. O ciclo só se repete. Mateus capítulo 5, versículo 43. E vamos ver o 44 também. Vamos fazer essa leitura. O William fará essa leitura para nós. Mateus 5, 43. E 44. Está aí na tela. Aí. 44. Ok. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Por que Jesus falou isso? Porque já existia aquela cultura de pensar somente em si.
O mandamento só é dado para combater aquele princípio que já existia. Ilha, lê novamente para nós, por favor, esse versículo. Repete ele, todo ele para nós. Sim. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Obrigado. Então, o que nós vemos é que ser misericordioso com os outros já era um desafio no primeiro século. Mas precisamos aprender a ser misericordiosos, dar compaixão, dar ajuda, dar tempo, dar perdão, dinheiro e de si mesmo. É Mateus 5,44 em ação. E nós podemos até pensar, mas como alguém pode crescer até este ponto de espiritualidade? Podemos pensar como alguém pode crescer tanto ao ponto de dar do seu tempo, dar o seu perdão, dar dinheiro, dar de si misericórdia. Podemos pensar como um discípulo de Jesus alcança este nível de vida totalmente oposto ao que a cultura hoje em dia ensina, prega veemente. E quando olhamos até mesmo, né, os noticiários, nós temos repetido isso, toda ela é voltada para si. Ah, você precisa disso. Isto foi feito para você. Nunca é para o próximo. Nunca há questão de misericórdia, de agir com misericórdia. Sempre é voltado para si mesmo. Então, como é que podemos crescer a este ponto, a este nível de espiritualidade? Como podemos conseguir colocar este mandamento de Jesus em ação? Como podemos? Mas sabe, irmãos, os únicos que vão conseguir viver este versículo de sejam misericordiosos, os únicos são aqueles que subiram os primeiros degraus da escada de Jesus que leva ao crescimento espiritual. Vamos ver essa escada em Mateus capítulo 5, versículo 3 a 6. Já foi estudado e nós vamos conversar um pouquinho sobre essa escada. Capítulo 5, versículo 3 a 6. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Obrigado. Nós estamos falando de uma escada. Este é o nosso quinto estudo das bem-aventuranças, falando sobre os misericordiosos. Mas temos visto que cada princípio que Jesus ensinou no Sermão do Monte, ele é construído no alicerce do princípio que veio antes do outro. Jesus ensinou que cada princípio, afim, deve ser aplicado um atrás do outro, ou um em cima do outro. E nós não podemos pensar em ser capazes de aplicar esse versículo 7, de sermos misericordiosos, antes de aplicarmos esses primeiros versículos. É como subir uma escada, um degrau de cada vez. É como uma escada. Pense numa escada. O primeiro degrau, segundo, terceiro, quarto, quinto. Um degrau de cada vez. Então, para eu chegar
a ser uma pessoa misericordiosa, eu tenho que começar do primeiro degrau do ensino de Jesus. Eu tenho que partir para o primeiro degrau. E é aqui que começa, e é aqui que começamos a andar na direção de Deus, a termos a mesma atitude de Deus, começando no primeiro degrau. E o primeiro degrau na escada de Jesus é um degrau bem perto do chão, para que cada um fique encorajado a subir e começar a vida cristã. Ele fala o que nosso irmão Ramos nos ensinou na primeira lição. Bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, os humildes. Então, o primeiro degrau que o irmão Ramos nos ensinou é humildade. Então, eu tenho que começar por ali. Nós temos que começar por ali. Não tem como eu chegar no quinto degrau de misericórdia sem antes passar pelo primeiro, que é humildade. Nós temos que começar aqui, porque não há esperança de progresso espiritual até que reconhecemos qual é a nossa condição. Nós vamos reconhecer qual é a nossa condição. Isto é, pobres, mendigos, espiritualmente. Nós temos que admitir a nossa pobreza espiritual perante Deus, que nós somos pecadores, que nós quebramos a lei de Deus. E nós chegamos ao ponto de reconhecer que precisamos urgentemente de um Salvador. Precisamos de ajuda e misericórdia. E é isso que significa o ato de ser humilde, né? Como o nosso irmão Ramos nos ensinou muito bem, que bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que reconhecem a sua situação sem Deus. E aí, quando uma pessoa é humilde de espírito e reconhece que ela não tem a capacidade de alcançar Deus sozinha e que necessita de um Salvador, então isso vai guiá-la à segunda bem-aventurança, onde o nosso irmão Fábio também nos ensinou. Aí nós vamos para a segunda bem-aventurança. E eu digo que isso nos guia para esse próximo degrau, então, que é que bem-aventurado os que choram, como o nosso irmão Fábio nos ensinou. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Jesus está falando sobre alguém que fica triste segundo Deus, devido aos seus pecados. E isso leva a pessoa ao arrependimento e à vida. Então, o cristão está olhando para si mesma. A pessoa está olhando para si mesma e vê a situação terrível em qual se encontra. E ela toma uma decisão. Eu preciso mudar. Isso não pode continuar. Minha vida não está certa. Eu preciso de ajuda. E essa pessoa está aflita e chora sobre a sua condição. Uma escada. Humilde, quem eu sou, eu choro de ver minha situação sem Deus, e aí eu estou pronto para ir para a terceira, ou terceiro degrau, quando o nosso irmão Paulo nos ensinou que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E nós descobrimos o que esta palavra mansa significa, nós já vimos lá no estudo que o Paulo nos ensinou, que é aquela força sob controle. A Bíblia diz que Moisés foi a pessoa mais mansa que já existiu. E quando olhamos para a vida de Moisés, vemos uma pessoa forte e corajosa, que guiou o povo de Deus para fora da escravidão, para a terra prometida. Um homem forte, mas que decidiu submeter a sua vida a Deus. Então, o que é mansidão? Jesus diz, vinde a mim, Mateus 11, 28, vinde a mim que sou manso e humilde. Mansidão é isso mesmo.
é deixar a vontade de Deus ser a nossa vontade. É decidir submeter a nossa vontade a Deus. Mas nós decidimos submeter a Deus, porque reconhecemos que somos humildes e que já choramos pelos nossos pecados. Aí nós estamos prontos com essa mansidão para seguirmos em frente nessa escada. Lembra? Uma escada, degrau por degraus. Agora nós estamos prontos para ir para a quarta, onde Jesus diz que bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Foi o que o nosso irmão Cícero nos ensinou na ACE domingo passado. Porque serão fartos. Jesus usou dois dos desejos mais fortes que a humanidade já conheceu. O desejo de comer e beber. E ele disse: bem-aventurados são aqueles que chegam a este ponto na sua vida, onde estão desejando ardentemente a justiça de Deus e a sua vontade nas suas vidas. Então, quando você e eu chegamos a este ponto, Deus responde a esta fome e sede, e Ele nos dá seu Filho, nos deu seu Filho Jesus Cristo. E o próprio Jesus, lá em João 6,35, eu vou ler João 6,35, que diz: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João 6,35. Quando alguém está verdadeiramente com fome e sede de justiça, ele pode vir a Jesus. Ele pode vir a Jesus e achar uma satisfação que ele não poderá encontrar sozinho. Só em Jesus Cristo. E é maravilhoso isso. Sabermos que estamos numa escada. Estamos subindo degraus por degraus na nossa vida espiritual. Porque Jesus falou que esse Deus que é conosco está lá para nos ajudar. Irmão, deixa eu fazer um parênteses aqui. Sozinho, eu e você, nós não conseguimos ser misericordiosos. Lembra? Nós estamos numa escada. Humilde, lá embaixo, e aí nós vamos subindo degraus por degraus. E chegamos agora, capítulo 5, versículo 7. Misericordiosos. Sozinhos, eu e você, não conseguimos ser uma pessoa, um discípulo de Jesus, misericordioso. Nós precisamos de um Deus conosco. Um Deus que se faz presente em nossa vida. Que nos ensine a subirmos nessa escada e chegarmos ao ponto de sermos uma pessoa misericordiosa. Totalmente inverso a que o mundo ensina. Lembre que o mundo está ensinando? Quando ouvimos e vemos um noticiário, um equipamento hospitalar que era por um tal valor, clipicou. Pessoas pensando em si. Pessoas tirando proveito da dor, da tristeza e da vida de outros. Por que eles fazem isso? Porque não tem Deus conosco. Porque não conseguiram subir o degrau, esses degraus da vida espiritual, do relacionamento íntimo com Jesus. Então, só quem vai conseguir ser uma pessoa misericordiosa é quem está subindo os degraus da vida espiritual. Somente este. Então precisamos parar um pouco e analisar misericórdia. Onde estamos em nosso estudo e nossa conversa? Quando nós temos progredido pelas primeiras 4 bem-aventuranças e chegamos ao ponto onde Ele quer que cresçamos, Ele fala de misericórdia. Agora o que vamos ver na bem-aventurança, que trata do que sai
do coração de uma pessoa que alcançou este ponto de espiritualidade em sua vida. Isto quer dizer que quando você e eu chegamos a este ponto, quando subimos esses degraus da vida espiritual, alguma coisa vai sair de nós. Uma nova atitude sobre a vida vai sair. E é isso que vamos ver nesta bem-aventurança. Vamos ver uma pessoa que está salva. Uma pessoa que está com fome e sede de Deus. E ela se torna uma fonte. Um novo caráter vai sair dela. Uma nova atitude vai ser produzida na sua vida. E é isso que Jesus vai nos ensinar sobre misericórdia. A misericórdia, primeiro, não é merecida. Ele fala que bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós podemos pensar assim: eu vou agir com misericórdia para eu receber. Mas primeiro eu tenho que pensar, não é isso. Eu tenho que pensar que antes de eu e você usarmos de misericórdia, alguém já usou isso em sua vida. Alguém já foi misericordioso com você e eu. Alguém já praticou o ato da misericórdia em sua e na minha vida, não é mesmo? Alguém que estava no céu, alguém que estava ao lado do Pai, com todo o esplendor que tinha, com tudo aos seus cuidados, usou de misericórdia para vir a este mundo e trazer uma nova vida para mim e para você. Então, misericórdia é algo que já aconteceu em minha e sua vida. Se você está aqui hoje, se você está aqui participando deste momento, é porque você já recebeu misericórdia. Por isso que você está aqui. Porque alguém foi misericordioso com você. Alguém te amou antes de te conhecer. Me amou antes da fundação do mundo. E esta misericórdia tem que ser o princípio em nossas vidas. Cristianismo é mais do que ações externas. Cristianismo é uma mudança de coração. Então, quando falamos de misericórdia, nós estamos falando de uma mudança de coração. Não só ações externas, mas ele está falando de uma mudança que já aconteceu no meu íntimo, no meu ser, no nosso ser. Aí então nós somos capazes de praticar este quinto degrau nessa escada da vida. Porque é algo que está dentro de nós. Cristianismo é uma mudança realmente de coração. Quando Jesus veio, ele encontrou um grupo de pessoas religiosas que seguiam um monte de regras e até nos mínimos detalhes. E se alguma coisa extra cresceu lá no seu jardim, eles eram tão rígidos que eles davam até a 10ª parte daquilo que eles colheram lá no seu jardim. Mas Jesus lhe disse que vocês estão perdidos porque seu coração não é correto. Você tem que ser transformado no seu interior. Agora, nós sabemos que para uma pessoa se tornar uma cristã, um seguidor de Jesus, ela tem que ser transformada no seu íntimo. É chamado o novo nascimento. E é chamado um novo nascimento não porque é algo tipo de um ritual a ser feito, mas porque uma nova pessoa deve surgir das águas do batismo, um filho de Deus. E é uma mudança no coração. Cristianismo não é um monte de ações no
exterior, é um acontecimento no interior, no coração. A pessoa que Jesus descreve aqui no versículo 7 como uma pessoa bem-aventurada e misericordiosa, é aquela pessoa que recebeu a misericórdia de Deus. E ela sabe disso. Ela sabe o quanto Deus tem sido misericordioso para com ela. E, portanto, ela agora é misericordiosa com os outros. E acaba, por isso, recebendo mais misericórdia ainda. É uma coisa natural. Eu sempre falo que a ordem natural é assim. Não é aquilo que nós plantamos, nós colhemos? Alguns de vocês aí têm horta em casa, não é mesmo? Tem um jardinzinho aí, né? Eu sei que o Pedro gosta de cuidar da horta, Capelo manda, né? Então tem lá a hortinha que o Pedro vai. E aquilo que o Pedro planta é aquilo que ele vai colher. Aquilo que nós plantamos é aquilo que nós vamos colher. É a ordem natural. Então, se nós plantamos misericórdia, nós também alcançaremos misericórdia. É mesmo, Ramos? Aquilo que a gente planta é aquilo que nós colhemos, não é isso? Com certeza, irmão. Essa é a ordem natural. É a ordem natural da vida. Então, quanto mais nós praticamos a misericórdia, mais misericórdia nós recebemos. E todos nós precisamos de misericórdia. Todos nós. Todo cristão, todo discípulo de Jesus, todos aqueles que ainda não conhecem Jesus, necessitam de misericórdia. Então chegamos a este ponto que tem que ser algo natural em nossa vida. Tem que ser algo que vá sair, que saia do fundo do nosso coração. Porque nós estávamos mortos e Deus nos deu vida. E agora nós entendemos que Deus foi misericordioso para conosco. Então essa tem que ser a nossa motivação também, de usar da mesma medida para com o próximo. Está vendo? A motivação é porque Deus nos perdoou, porque nos deu misericórdia, e nós devemos mostrar essa misericórdia para com os outros. A misericórdia deve ser constante. A misericórdia tem que ser um ato constante em nossa vida. Paulo, ao escrever a sua carta, não vamos ler a passagem, mas em 2 Coríntios, capítulo 4. Lá em 2 Coríntios, podemos ler em outra oportunidade, 2 Coríntios, capítulo 4, todo ele, boa parte dele, Paulo fala que nós temos um ministério, que nós recebemos, isso mesmo, 2 Coríntios 4, está aí na tela. Todos nós recebemos um ministério. E esse ministério é o ministério da misericórdia. Recebemos graça que nunca poderíamos conseguir, conquistar ou merecer. Mas, portanto, nós temos um ministério de misericórdia para fazer. Agora, porque é um ministério de misericórdia, nós não devemos desistir. Sempre recebemos misericórdia. Então, sempre devemos dar misericórdia. Sempre. Mas, porque é um ministério de misericórdia, não podemos desfalecer. Não podemos parar. Deus sempre nos dá misericórdia. Como em Lamentações, capítulo 13, versículo 22, lá no Velho Testamento, Lamentações 13, 22, onde diz que as suas misericórdias não têm fim. É assim, e assim nós devemos ser. Nós recebemos misericórdia. Então, misericórdia deve sair constantemente de nós, como se fosse uma fonte. O ato de ser uma pessoa misericordiosa tem que ser uma fonte constante, fluindo em nós, fluindo em nós.
Mas nós vamos falar um pouco mais como agir, como ser esta pessoa. Mas na realidade, foi somente pela misericórdia de Deus que ele deu o seu Filho para morrer por nossos pecados. A palavra misericórdia, para compreendermos um pouco mais, na linguagem original, é uma habilidade de entrar na pele da outra pessoa, para ver com seus olhos, pensar com seus pensamentos e sentir com seus sentimentos. Então, o que é misericórdia? É a habilidade que o cristão tem de entrar na pele daquela pessoa que está precisando, carente, para ver com os olhos da pessoa, pensar como ela está pensando e sentir os seus sofrimentos e a sua dor. Em outras palavras, misericórdia é se colocar no lugar do outro que está sofrendo. Isso é uma pessoa misericordiosa. É alguém que subiu nos degraus da vida, começando pela humildade, e ele foi subindo manso. Ele foi subindo até o ponto de chegar a sentir como aquele que sofre sente. Mas não só isso. Ele chega a esse ponto e ele quer fazer algo. Esta pessoa está disposta, mesmo diante de uma pandemia, ela está disposta a fazer qualquer coisa para aliviar a dor daquele que sofre. Isto é ser uma pessoa misericordiosa. A palavra tem origem em duas outras palavras: juntos com e sofrer. Uma pessoa definiu a palavra, não sabemos quem, mas uma pessoa definiu essa palavra como a sua dor no meu coração. Eu gosto dessa definição. Alguém definiu a palavra misericórdia como a sua dor no meu coração. Como é que eu posso saber se eu cheguei nesse degrau da misericórdia? É se a sua dor no meu coração, se a dor de alguém tocou profundamente o seu coração e você não consegue mais viver com aquela dor, você precisa fazer algo e aquilo está te incomodando, você necessita, não importa que por cima você quer fazer algo, tocou no seu coração. Deixa eu dizer uma coisa. Chegamos neste degrau da misericórdia. Porque misericórdia é a sua dor no meu coração. Como é que eu posso saber se eu sou uma pessoa misericordiosa? Se a sua dor no meu coração. Jesus viu a nossa dor e a nossa situação. E ele entrou literalmente na nossa pele. E ele viu as coisas como nós vemos. Pensou com pensamentos humanos. Sentiu os nossos sentimentos. E nos mostrou misericórdia com a sua morte. Eis aí um cheio de misericórdia. Eis aí alguém completamente tomado
por esse sentimento. Subiu o degraus. A sua dor no meu coração. Ele viu a nossa dor. Ele viu a situação lastimável que nós nos encontrávamos. E ele entrou literalmente na nossa pele. E começou a ver as coisas como nós estávamos vendo. E ele pensou como nós estávamos pensando. E ele sentiu como nós a dor, o fardo. E o que ele fez? Usou de misericórdia. Eis aqui, ele diz, crucifica-se a mim. Eis-me aqui. Misericórdia. Sentiu o que nós sentíamos no seu coração. E ele precisava fazer algo. Ele viu as pessoas sofrendo e ele necessitava, e ele fez alguma coisa. Ele não só falou, olha, vou estar orando por vocês. Ele não disse, vão em paz. Aquele que subiu a esse degrau, ele não despede em paz. Ele faz algo. Não sei o que, mas ele tem atitude. Por quê? Misericórdia. Ele subiu os degraus da vida espiritual. E agora chega ao ponto de a sua dor no meu coração. A misericórdia é a compaixão em ação. Jesus não só viu a nossa situação, ele veio nos ajudar. Ele deu a sua vida, o seu sangue. Quando eu e você sentimos a misericórdia de Deus, quando esta misericórdia nos pega, nós entendemos que precisamos fazer algo para os outros. Se eu e você sentimos isso, nós vamos ter dificuldade em cruzar os braços e dizer, vá em paz. Muitas vezes os judeus acharam que estavam indo bem espiritualmente, obedecendo muitas regras. Mas se esqueceram da misericórdia. Misericórdia é importante porque mostra que tipo de pessoa está no nosso interior. E é um fruto que mostra que nós passamos pelas etapas das primeiras bem-aventuranças e estamos crescendo espiritualmente. E estamos subindo espiritualmente. Mas o que mais podemos falar sobre misericórdia no meio de tantas coisas? Deixa eu fazer uma pergunta para nós. Se esse Jesus estivesse aqui, nós tivéssemos um contato pessoal com ele, ele está espiritualmente no meio da sua igreja, mas pessoalmente, pessoa física, se ele estivesse aqui, você usaria de misericórdia para com Jesus? Se Jesus estivesse presente aqui, passando por necessidades, como ele passou muitas vezes, sem ter nem onde reclinar a cabeça, você usaria de misericórdia para com Jesus? Jesus no nosso meio, andando em nosso meio, você usaria de misericórdia para com Jesus? Mauré, eu estava pensando aqui, fica até difícil já saber de quem que era Jesus, porque a tendência, por ele ser misericordioso, eu queria fazer alguma coisa para ser misericordioso com ele. Mas eu encontro tantas pessoas, bem provável diariamente, que
talvez é Jesus ali e eu não estou agindo de misericórdia, né? Essa pergunta ela é muito forte e faz a gente, pelo menos me faz pensar. Não é necessário Jesus estar pessoalmente, mas provavelmente ele vai me dar a oportunidade diária de poder agir com misericórdia com ele. Que ele mesmo falou, fez uma visita, Aham. estava solitário e ninguém foi fazer companhia. Então, é só essa oportunidade que eu tenho de usar de misericórdia com Jesus. Aham. É Obrigado. forte essa pergunta, obrigado por fazer essa pergunta, porque pelo menos me leva a ponderar como que eu estou agindo no meu dia a dia quando Jesus me dá a oportunidade de ser misericordioso com ele. Obrigado, irmão. É isso mesmo. Aí o William vai ler uma passagem para nós, Ramos. Muito obrigado, irmão. Em Mateus 25, 34 a 40. Mateus, capítulo 25, versículos 34 a 40. Complementando isso que o Ramos nos falou. Temos agora uma oportunidade. Isso aí, está na tela. Temos uma oportunidade agora de agirmos com misericórdia para com Jesus. Agora, podemos ser misericordiosos com Jesus. Pode ler aí, por favor. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que foi preparado para William, vocês desde aqui. um momento só, William. Acho que talvez eu tenha citado errado o 25. Um momento só. Mateus 25, não, desculpa, talvez eu tenha citado errado. 35, a partir do 35. Do 35, William, por favor. Tá. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a um dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. A mim o fizeram. Cada vez que eu e você praticar um desses mandamentos, nós estamos agindo com misericórdia para com Jesus. Cada vez que você der alimento, cada vez que você der água, cada vez que você fazer uma visita, dar roupa, visitar alguém doente, visitar viúvas, enfermos, encorajando, motivando-os. Cada vez você está aqui, você fizer isso, você estará fazendo a Jesus. Podemos agora usar de misericórdia para com Jesus, agindo na vida desses que estão sofrendo, desses que estão carentes, desses que necessitam de você. A sua dor no meu coração. Temos que sentir. Alguém que subiu essas escadas, degraus espiritualmente, e chegou ao ponto de ser uma pessoa misericordiosa, é porque essa pessoa sente a dor do outro no seu coração.
E cada vez que ele agir, que ela agir, estará fazendo a Jesus Cristo. Sejamos misericordiosos para com Jesus Cristo. Porque cada vez que fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste. A sua dor no meu coração. Não tem como. Um misericordioso, ele não consegue ver a dor de alguém e não fazer nada, cruzar os braços. Mas isso só é possível para aqueles que estão subindo nos degraus da vida espiritual. Aí chega ao ponto da sua dor no meu coração. Use de misericórdia para com Jesus. Cada vez que fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizeste, disse Jesus. E que Deus nos abençoe, nos ajuda. Temos aí um ano se findando. Esse é o último encontro nosso de 2020 na ACE, né? Somente os cultos teremos, mas esta é a última ACE do ano. Última ACE do ano. Mas é um desafio. Qual é o desafio nesses dias? Agir com misericórdia. A sua dor no meu coração.